Nossos últimos dias na casa foram verdadeiramente um caos. Foi um esvaziar gaveta, esvaziar closet, esvaziar armário, uma desarrumação que só. Tinha horas que a gente parecia que não ia dar conta. E é nesse momento que eu também pensei, meu Deus, como a gente junta coisa e coisas que a gente não necessita. Quanto mais eu mexia, parece que mais coisas apareciam. Mas eu acho que toda mudança é assim, né? Não pode acontecer isso só comigo. No meio dessa bagunça toda, a gente decidia. Coisas que a gente estava vendendo, outras a gente acabou dando, outras a gente acabou jogando fora. E assim a gente foi encerrando aquele ciclo e esvaziando a casa que a gente morava em Massachusetts. No meio de toda essa loucura que a nossa vida já estava para nós, a gente também resolveu, isso na verdade antes de decidir fazer a mudança, trazer o meu pai. Porque fazia alguns anos que ele não vinha aos Estados Unidos e a gente queria que ele viesse por Massachusetts, que é mais próximo do Brasil, ficasse os últimos dias com nós ali e depois viesse para o Havaí também para conhecer. Uma coisa que a gente decidiu foi que de tudo, como a gente não ia trazer a mudança para o Havaí, a gente decidiu levar as coisas que a gente achava que ia decidir na reta final, isso vai, isso não vai, a gente decidiu levar para o basement. E na verdade, tudo que estava das caixas para cá, foi o que a gente estava avaliando o que ia e o que ficava. Esse também foi um momento assim bem complicado, porque a gente não ia trazer muitas caixas e elas tinham um limite de peso. Apesar delas ser grande, elas não iam vir cheia, porque elas precisavam sempre estar dentro da meta do peso. E as coisas que a gente trouxe, na verdade, é o que está no chão e aí na mesa, das caixas para cá, porque o que tá da caixa para lá ainda eram coisas que a gente também estava se desfazendo. Essa fase foi difícil, mas a gente conseguiu chegar ao fim. E aí, literalmente, deixar o basement vazio e começar a nossa limpeza. Nesse momento, é um momento assim de um misto de emoção, porque a casa tá vazia, a única coisa que se vê e ouve é o eco. E aí é nesse momento que bate um misto de sensações, conseguimos concluir a mudança, mas ao mesmo tempo um pouco de medo, porque afinal a gente olha e fala, não tem mais casa. Mas por outro lado, a gente fala, nossa, agora está tão perto de ir, porque afinal organizar essa mudança para quem vivia numa casa literalmente de 4 andares não foi nada fácil. Decidir o que ia dar, o que ia vender, o que ia colocar fora, não foi fácil. Foram dias e dias esvaziando coisas e vendo que a gente tinha coisa que nem lembrava mais. Foi aí também que eu prometi que eu não iria fazer mais isso na minha vida. Eu só iria ter o que realmente é necessário e o que eu iria usar. E após essa limpeza da casa, eu entro para dar o meu tour, também para registrar, não só na minha mente. Uma das coisas que o canal tem me ajudado muito é porque tem ficado registrados em vídeos no meu canal. Isso serve para mim, para um dia futuramente as minhas filhas lembrarem de momentos em família. E é nessa hora que eu vejo assim que eu tento memorizar que apesar da minha casa ser um lugar que eu gostava de viver, mas eu entender que eu não gostava mais de viver em Massachusetts e que não adiantava eu viver numa casa tão grande como aquela de 4 andares e eu me senti tão pequena, tão perdida. Talvez, em partes, por causa do longo inverno de Massachusetts. Era uma coisa que me fazia eu ficar longos períodos em casa, afinal são bem 17 meses de inverno, e isso te afasta da convivência com todos, acaba te afastando desse contato com a natureza, uma coisa que para mim tem um valor imenso. A mesma coisa eu faço a hora que eu dou meu tour no lado de fora, me despedindo do lugar onde eu amei viver ali, com certeza eu amei viver
nesse condomínio aí também. Mas eu sabia que desse período aí que eu estava saindo para frente era a fase que eu menos gostava de Massachusetts, porque é nesse momento que o dia fica mais curto, que o sol vai ficando mais tímido e menos quente, e as árvores vão perdendo as folhas e o colorido todo vai embora. E o verão de Massachusetts só nos agracia por no máximo 3, 4 meses. Nessa hora é isso que eu vou registrar. Óbvio que eu também vou registrar, como eu filmei aqui, que eu filmei a casa das minhas amigas, que era algo maravilhoso que eu tinha aí dentro do condomínio e que com certeza eu sinto falta e saudade, mas eu tenho comigo que tudo que a gente sente saudade vem do momento muito bem vivido, porque com certeza o que é ruim não deixa saudade. E hoje, de certa forma, eu fico muito feliz de poder estar eternizando isso através do canal. E essa não é uma sensação só minha, é do Maurício e da Vitória, porque essa decisão foi tomada em conjunto. E isso está registrado no momento que eles fecham o caminhão e falam quase o que eu estou falando para vocês. Dá a sensação do medo, mas cada vez mais próximo ao que a gente queria. Primeira etapa pronta, pai? Primeiro caminhão cheio. Agora cada mais vezes mais Vamos perto embora. de chegar no Havaí, hein? Já na nossa segunda mudança, ou na nossa mudança dentro da mudança, que a gente ficou numa casa por 7 dias, ficou registrada na visão da Megan, que adora fazer vídeo. Here's like thousands of boxes. I'm sorry for and here's the house. Okay. And here's the other room. Here's the kitchen. The bathroom is right here. Aí também, nesses 7 dias que a gente ficou nessa casa, foram dias bem corridos. Acabamos de finalizar o fechamento das caixas e colocar no correio. Liberamos os carros, que dá uma certa agonia, afinal eles saíram de Massachusetts para a Califórnia, para que na Califórnia eles entrassem no navio e fossem transportados para o Havaí. Esse percurso todo aí levou quase um mês. Na verdade, os carros saíram antes e chegaram depois de nós. Na chegada do Havaí, a gente acabou ficando no Airbnb. Alugar imóveis no Havaí tem que estar dentro da ilha. Dificilmente a gente consegue sem estar na ilha. Mas eu, através de um grupo de brasileiros, eu consegui um apartamento que era de uma brasileira. Só que todo o tempo ela me deixou saber que ela não estaria na ilha por motivo de saúde, então ela não conseguiria fazer toda a mudança dela. O que acabou acontecendo? Eu já sabia que eu ia chegar e ter que fazer a terceira mudança. Claro que as coisas grandes ela já tinha tirado, mas eu teria que finalizar essa mudança para ela. Então, resumindo, eu quase não aproveitei esse Airbnb, essa linda vista, esse lugar confortável, porque como muitos já me conhecem, apesar de saber que eu ia ficar por 2 meses nesse apartamento até eu achar o meu, porque supostamente eu teria de outubro a dezembro para ficar ali. Então, eu ainda assim resolvi dar uma reformadinha. A gente pintou, a gente arrumou os armários, pintou os armários, colocou o puxador. A gente gosta de deixar as coisas de uma forma que a gente sabe que vai ficar confortável para nós, mesmo que seja por um período curto. Nós já estávamos na nossa terceira mudança e claro que a nossa vida não foi só isso, afinal eu tinha trazido o pai para conhecer o Havaí. Então, com certeza, a gente, apesar de passar por reforma, passar uns dias mais tensos, a gente também aproveitou. A gente passeou, a gente se divertiu com ele o que pôde. Mas é óbvio que o dia dele retornar ao Brasil chegou. A gente se despediu e naquela semana mesmo, após morar 2 meses e alguns dias num apartamento de 2 cômodos e um banheiro, a gente conseguiu
encontrar uma casa para nós, que é onde a gente está vivendo, com valor mais acessível do que de Massachusetts, mas é óbvio que, como sempre, na nossa quarta mudança, a gente ainda achou que tinha que fazer alguma coisa, de deixar do nosso jeitinho. Afinal, a casa que eles nos locaram, eles nos fizeram um valor mais acessível, mas eles não quiseram mexer nos móveis da cozinha, o que estava precisando de uma atenção. Então, mais uma vez, a gente quis deixar do nosso jeitinho e fez a nossa pequena reforminha. Outra coisa que a gente viveu nesse período também foi que depois de 12 anos, a gente voltou a celebrar o Natal e o Ano Novo no calor. Oh, glória! Que coisa boa é celebrar essas duas datas no período do verão. E é óbvio que nesse período que eu tive afastado aqui do canal, a gente percorreu um caminho de muitas coisas novas, novidades, que eu quero trazer tudo isso para vocês.